Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em Romanos diz que toda autoridade é instituída por Deus e todos estejam sujeitos à autoridade instituída por Deus. Mas sabemos também que o Senhor nos ensina que importa antes, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor, porque Ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. E sabemos que até mesmo naqueles que são autoridade, há a cabeça como há a cauda. A cauda são aqueles que, embora os homens venham tomar a honra dos homens e abandonam a glória de Deus, seguem como mentirosos, permitem com que o valente venha e roube-lhes a verdade. E ainda que são honrados pelos meros mortais, não tem aquele que podia os justificar. A palavra diz que são os que amam o prêmio da injustiça e que prefere a honra dos homens. Já aqueles que seguem como autoridade e a cabeça não pode ser feita por si. Todo aquele que segue como autoridade constituída por Deus está como a mentalidade em Cristo. Ele é a cabeça daqueles que são a sua autoridade. Estão na mentalidade sempre em Cristo, seguindo a verdade e com os preceitos de um caráter sempre sendo aperfeiçoado, a ponto de servir como benfeitor em relação ao seu próximo, sempre trazendo a segurança em primeiro lugar, segundo os preceitos do Senhor, segundo a base do seu trono, que é sempre a justiça, a equidade, a imparcialidade e estar exercendo o direito, jamais a fim de violar as leis, segundo aquilo que o Senhor nos ensina, que toda boa conduta, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, assim como nos ensina. Não te indignes quando vês as leis de uma província violada e um povo oprimido, sendo governado por um governo ímpio, urso feroz e leão rugindo, governo ímpio, governando um povo enfraquecido e o povo geme. Mas é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e que está sempre, segundo aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é Jesus Cristo, que foge de toda idolatria, que não busca causar ciúmes e pouca ira e indignação do Senhor, mas antes tem prazer na sua lei e medita de dia e de noite. A lei de Cristo que se cumpriu, a lei sendo o grande mandamento, aonde Deus escreveu na tábua de um coração de pedra, segundo um coração embrutecido por conta do pecado, e nós, em nosso coração de carne, que o próprio Jesus nos transformou, não por tinta, mas antes pelo Espírito vivificante, somos cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, daqueles que estão sempre perseverantes e aptos a ser autoridade do alto, para que o seu reino, a sua vontade, seja feita tanto no céu como na terra. Porque se há algo ainda que os homens venham a violar os estatutos e mandamentos do Senhor, há sempre um que vigia acima daquele que vigia a outro, e sobre ambos aquele que tudo contempla e executa. Por um tempo ele permitiu com que os malfeitores e aqueles que violam os seus estatutos e mandamentos devido à sua imparcialidade perseverassem. E até mesmo a palavra diz que iria vencer aqueles que perseveram como autoridade do Senhor. Mas que então chegaria o tempo do qual nós estamos vivenciando, que os seus ministérios seriam fechados, a porta fechada, tanto a porta da graça, da qual eles não alcançam, assim como também
como lhes foi retirado o noivo, a porta lhes foi fechada e ninguém há de se abrir, aonde se encerra o ministério da iniquidade, onde a palavra diz que todos os ímpios serão banidos, varridos da face da terra. Enquanto aqueles que são autoridade, segundo a autoridade instituída pelo Senhor, florescem sobre toda a terra, independente da estação do ano, por estar, segundo aquele que vive de forma sobrenatural, sempre a florescer e compartilhar, assim como se come, como compartilha com aqueles que desejam os frutos da árvore da vida, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a vida vindoura, assim nos diz o Senhor.